Minha mãe é uma mãe sempre muito cuidadosa, sempre muito atenciosa. Minha mãe nunca desgrudou da gente, né? Levava pra natação, levava pra escola, sempre uma mãe assim de... Natação foi de alguém também que pegou, você pegou isso? Foi, meu pai foi nadador. Meu pai foi nadador. Ah. Inclusive, meus pais se conheceram no ATC, no Araguari Tênis Clube. No Araguari Tênis Clube? Acho que é Tênis Clube mesmo. A época, porque hoje não chama mais ATC, Aham. que era onde eles se conheceram, onde meu pai treinava. Que massa, Onde cara. meu pai treinava, assim. Família do meu pai muito pobre. Muito pobre. Meu pai tinha que esconder comida dentro do guarda-roupa. Sério. Tipo, comprava banana, fruta, escondia dentro do guarda-roupa pra poder se alimentar melhor pra treinar. Então, ele fazia essas coisas meio assim. Olha. Meu pai, até o fim da adolescência, tomava banho no fundo de casa, em bacias, essas coisas. Uma vida muito desgraçada, assim. Minha mãe também, uma vida bastante puxada do ponto de vista financeiro. Ou seja, seu pai, ele Mas saiu ainda- de uma condição que era uma condição Meu pai foi foda, cara. pobre para uma condição que não só deu condição a ele, melhor de vida, mas para toda a família, né? Meu pai De construiu vocês, a né? coisa do zero. Que legal. Meu pai construiu a coisa do zero. Então, assim, essa foi uma parte que deu uma base boa, assim. Eu tive boas referências familiares. Que legal. Sempre tive boas referências familiares. Agora, uma parte ruim, né, que isso mexeu com a O negócio psique, deu- que meus pais se divorciaram muito cedo. Ah, Quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade. Muito novo, né? 3 anos, 4 anos, mas eu lembro das coisas. De tá. tanto que foi realmente muito pesado. E assim, meus pais sempre tiveram uma relação, a partir desse momento, meio conturbada, de idas e vindas. Tentava de novo, Entendi. desfazia, tentava e você de no meio. novo. E aí minha irmã no meio, eu no meio. Então Ah, a você gente tem meio sua que- irmã, né? Sua irmã é mais nova ou mais velha que você? A Érica, a diferença de idade entre mim e a Érica é de 10 meses e 2 dias. Nem de um ano? Minha mãe tava de resguardo e meu pai já Mentira, castigou. cara. Era. Isso por causa de falta de televisão, no caso. Não pegava SBT. Era pegava só programação Globo, diária, Bandeirantes e de bolinha, dia. Manchete, pegava esses tá. programas. Aí Tá falava, explicado. vamos fazer filho de novo. É. E a Érica nasceu... Tem uma época do ano... Ela é depois de você. A Érica faz aniversário em fevereiro. Ela é mais nova do que eu. Ah, tá. Ela faz aniversário em fevereiro. A gente fica com a mesma idade. Aí dia 15 de abril eu faço aniversário e eu passo ela. Que legal. Que Mas massa. tem isso, cara. Então, assim, mas eu não posso reclamar, não, apesar dos problemas que todo mundo tem na vida. Aham. Mas, caramba, eu tive uma infância bem legal em Araguari. Fiquei lá há pouco tempo. Fiquei em Araguari acho que 6 anos, acho que 6, 7 anos a gente Pois deve ter. por que você ficou só 6 anos em Araguari? Cara, porque eu comecei a despontar na natação. Mas com 6 anos de idade? Molequinho, Sério? Os técnicos tem lá em Araguari o tio Floriano, o tio Aguimar, que eram os caras, assim, que mexiam o doce da natação na cidade, mexem ainda hoje, e viram algum potencial. Meu pai, como funcionário do Banco do Brasil, surgiu a oportunidade dele vir para Uberlândia. Ah, foi transferido. E aí a gente veio para o UTC. Saímos do ATC e viemos para o Uberlândia Tênis Clube. E aí comecei a nadar em Uberlândia. A gente estudei aqui no Bueno Brandão, que é uma escola de referência aqui do estado. E aí, quer dizer, aí a vida veio para Uberlândia. Que legal, que legal. Isso é muito interessante porque, assim, quando você me falou de que, então eu gosto de moto, assim, óbvio, né? Que hoje eu sou envolvido com moto por um fato da minha infância, hoje eu tenho uma história na natação por causa de um fato da minha infância, a gente vê que isso é muito interessante, né? Porque as coisas não surgem do nada, assim, eu gosto disso, então... Cara, né? não, essas influências, assim, elas se fazem presentes, assim, de legal. maneira, às vezes, até inconsciente, né? Então... Cara, ó, pra você ver, eu, moleque mesmo, assim, pré-adolescente, meu avô e eu íamos para... Meu avô era uma convivência muito presente. A gente ia pro aeroporto de CG 125, uma moto antiga, a gente ia pro aeroporto, ele me ensinou a pilotar moto, me ensinou a pilotar ultraleve, me ensinou a dirigir carro. Eu tinha, o quê? 11 anos, 12 anos. Que massa. Então essas coisas ficam impregnadas, né? Então toda a família, Xavier... que é a parte do meu pai. Xavier, então, do seu pai. Xavier é do meu pai, Garcia da minha mãe. Todo mundo apaixonado por máquinas e tal. Então isso fica, né? Astronomia, ciência. O amor que eu tenho pela ciência hoje veio dali. Então meu pai nunca foi um cara místico, nunca foi um cara... a gente nunca vivenciou elementos religiosos na nossa formação. Você me falou que é agnóstico, né? Eu sou agnóstico. Minha mãe, ela meio que vai de fases, mas minha mãe... já foi de fase, foi ótimo. Ela é devota de Nossa Senhora, mas minha mãe já teve uma fase como espírita.
Mas eu mesmo, cara, eu só tive uma experiência religiosa na minha vida. Eu não tô entendendo. Cara, eu tinha uns 14, 15 anos. Não, eu tinha um pouco mais. Eu tinha uns 16, 17 anos, eu dava aula de natação já. Aí... Nossa, o cara com 16 anos dava aula de natação. Dava. Eu queria emancipar. Aí eu tava com vontade de comprar um carro. O que eu fiz? Consórcio. Entrei num consórcio e comecei a pagar. Com 16 anos? Nossa. Cara, assim, fui atrás. Aí eu falei pra minha mãe, você sabe que consórcio você pode comprar a pedra, né? Vencedora, se o cara não quiser. É verdade. Sorteia uma pedra por mês. E eu falei, cara, porque eu não tinha o dinheiro pra comprar a pedra. Tinha que sair a minha pedra. Sei. E eu lembro que eram uns 300 números, né? Tinha que sair o meu número. E a gente morava numa casa em Araguari, que eu coloquei um punhado de vela acesa. Ah, não. Velho, mas parecia... Foi a única coisa que te fez se tornar religioso. Irmão, foi passar no consórcio. Pensa num terreiro de macumba incendiado. Pegou fogo? Meu irmão, tinha umas 750 velas. Eu coloquei. Você tá zoando. Falei, agora vai. Mentira. A minha graça acabou em 10 minutos, porque sorteou a pedra que não era a minha. Ah, tá. E eu peguei essas velas, cara, eu dei bicudo nessa cena. Neste momento, Denis Xavier se define como antirreligioso. Aí ali a minha... Eu falei, quer saber? Que se foda. Já que as minhas velas não surtiam efeito, é porque esse trem não funciona mesmo, né? Cara, é porque eu pedi com tanta vontade. Se esse cara não me atendeu agora, ele nunca vai me atender. O fervor era muito. Era muito, mas, cara. entendi. Já tava total envolvido. Entendi, mas que legal. Enfim.